Gálatas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Vamos ficar de pé para a gente ver. Gálatas, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Gálatas 1, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados por Cristo Jesus, o seu Filho, que tenhamos diante de Ti nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, que estamos aqui adorando, cantando. Queremos agora ouvir um pouco da Tua palavra, meditar um pouco nela, Senhor, nesta reflexão desta noite. Fale conosco, que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça entender Tua vontade, Senhor, e nós sejamos edificados. E abençoa daqui a pouco o momento de oração. Que o Senhor seja conosco, Pai. Abençoa este culto. Abençoa a pregação, o estudo, abençoa as nossas orações e glorifica o Teu nome, nos edifique, nos abençoe em tudo isso, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. E amém. Amém. Pode sentar. Então, meus irmãos, sempre eu leio um texto antes e hoje, se Deus quiser, nós vamos continuar falando da membresia da igreja. E eu sempre leio um texto, e esse texto aqui, ele é um texto bem interessante sobre membresia de igreja, né? Porque todas as cartas apostólicas, ou elas foram escritas para as igrejas, para uma igreja, ou para um grupo de igrejas, ou para pastores das igrejas, ou para a igreja em geral, né? Mas sempre se relacionando com as igrejas locais, evidentemente, os pastores dessas igrejas locais, né? E nós temos então aqui, meus irmãos, Paulo, ele escrevendo às igrejas da Galácia, no versículo 2, né? Então, a importância que o Novo Testamento nos dá sobre as igrejas locais e sobre ser membro de uma igreja local. E nós estamos lendo o livro do pastor Jeff Johnson e estamos lendo o capítulo 2. Acredito que hoje nós vamos completar esse capítulo, né? E aí nós já vimos aqui sobre a membresia da igreja. Muitas pessoas não querem se tornar membros da igreja por causa de uma aversão à membresia da igreja, porque elas têm uma aversão à prestação de contas, elas têm uma aversão ao compromisso, e elas saem da igreja por qualquer motivo, porque dentro da cultura moderna, as pessoas querem muito ser agradadas, e por qualquer motivo elas saem da igreja. O pastor John Owen, puritano, né, famoso, do século XVII, eu queria destacar aqui, o pastor Jeff Johnson cita o John Owen, e ele coloca assim no seu texto, na página 61, aqui na versão impressa, em que diz assim: também não aprovamos a prática daqueles que, diante de qualquer falha nas questões relativas à igreja, se julgam, devido a isso, suficientemente justificados para se afastarem imediatamente da sua comunhão.
Condenamos muito mais aqueles que se deixam guiar por suas próprias suposições e mal-entendidos, pois fazem de suas próprias concepções precipitadas a regra de todas as administrações eclesiásticas e da comunhão. E a menos que estejam satisfeitos em todas as coisas, não podem ficar quietos em lugar algum. Então, por qualquer motivo não suficientemente justificado, se afasta da igreja, como diz John Owen, e pelas suas posições e mal-entendidos com relação às regras da administração eclesiástica e da comunhão. E não estão satisfeitos nunca com nada, a não ser que tudo esteja de acordo com a sua própria vontade. A menos que esteja satisfeito em todas as coisas, não pode ficar quieto em lugar algum. Então, é muito difícil essas pessoas se tornarem membros. Isso desde o tempo de John Owen e hoje também não é diferente. E hoje podemos crer até pior devido a essa cultura, irmãos, de supermercado, de querer ser agradado, de querer sempre estar sendo agradado, né, nos lugares. Isso é a cultura moderna. E não servir. Mas aí o pastor dá as evidências, os motivos, razões para se unir à igreja, que nós já estudamos aqui, já lemos aqui. Primeira, a membresia da igreja é presumida no Novo Testamento, e esse próprio texto que eu li com os irmãos aqui é um dos textos que mostra isso, que sempre os apóstolos tratavam nos seus ensinos com as igrejas locais, mostrando que havia membresia nas igrejas. Segundo lugar, diz o pastor Jeff Johnson, a membresia da igreja é evidência do novo nascimento. Isso nós vimos semana passada. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela vai amar a igreja de Deus. Isso é uma evidência do novo nascimento. E hoje eu quero ler, irmãos, talvez ainda nem acabe hoje esse capítulo, né? Que eu estou vendo aqui, ainda falta uma boa parte, né? Mas eu quero continuar lendo sobre outras razões para a membresia da igreja, que é, número 3, é essencial para a santificação. Número 4, a igreja é essencial para amar a Cristo. 5, a igreja é essencial à obediência. E 6, a igreja é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Então, esses são mais outros motivos, né, que o pastor ele dá para as razões de você ser membro de uma igreja. Então, vamos ler, irmãos, e aí o texto é tão completo e tão claro, né, que não precisa nem dar muitas explicações, mas a gente vai lendo, meditando e refletindo aqui juntos nesse texto. Então, vamos ler aí. Na página 70, a membresia é essencial para a santificação, lá no finalzinho da página. Diz assim: a razão pela qual ser membro da igreja é uma evidência do novo nascimento é que a Escritura ensina que quando os crentes estão unidos a Cristo pelo novo nascimento, eles também estão mutuamente unidos em um só corpo. Essa união não é meramente simbólica ou hipotética, mas é intencional na produtividade e funcionamento de cada cristão. Os cristãos estão entrelaçados de tal forma que não podem funcionar adequadamente separados um do outro. Aí ele cita aqui o 1 Coríntios 12. Portanto, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus à parte do resto do corpo de Cristo não é apenas uma concepção errada e orgulhosa, é uma impossibilidade, né? Então, ela é essencial à santificação, ela é essencial a nós estarmos cada vez mais vivendo uma vida santa, porque nós precisamos do corpo de Cristo para produzirmos, funcionarmos como cristãos. Os cristãos, eles estão entrelaçados, ele diz aqui. Eu queria ler, peço para vocês abrirem, vamos ler tudo, mas vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios 12, abra por favor sua Bíblia, 1 Coríntios 12, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Ele fala dos dons espirituais e
vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 7. 1 Coríntios 12, 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão. Olha, observe bem agora o argumento de Paulo: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem os mais fracos, são muito mais necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então aqui está, irmãos. É importante esse princípio, né, de que é um corpo, e entre as coisas que significa esse ser um corpo, quer dizer que cada um tem um papel, tem um dom, todos são necessários, e ninguém pode dizer que não precisa do seu irmão. De maneira que não tenho necessidade de ti, não é possível dizer. O olho não pode dizer isso à sua mão, a mão. Então o olho não pode dizer a mão, né? O olho não pode dizer nosso corpo, o olho não pode dizer não tem necessidade da mão. Então eu olho, por exemplo, este controle aqui, eu olho, eu vejo com os olhos, mas eu não pego com os olhos, eu pego com as mãos. De maneira que os olhos não podem dizer às mãos, não preciso de ti. No entanto, as mãos não conseguem pegar sem os olhos que veem o objeto. Então também as mãos não podem dizer para os olhos, não preciso de ti. Mas todos precisam uns dos outros. Assim que é no nosso corpo e assim que é na igreja. De maneira, meus irmãos, que voltando para o livro do pastor, a união não é, como ele diz aqui no texto dele, a união não é meramente simbólica ou hipotética, mas é intencional na produtividade e funcionamento de cada cristão. Os cristãos são entrelaçados de tal forma que não podem funcionar, observe, adequadamente separados uns dos outros. Aí ele cita 1 Coríntios 12. Então, não posso ser cristão, portanto, a noção de que um cristão pode servir e agradar a Deus a parte do corpo não é apenas errado e orgulhoso, mas é impossível. É impossível. Então é impossível eu servir a Deus, eu ser santo, eu honrar o Senhor, ser a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja, ela me ajuda, ela me apoia. E eu ando com Cristo junto com a igreja, assim como um corpo anda e faz todas as suas funções.
nesse entrelaçamento e nessa interdependência dos membros, né? Os membros, eles precisam uns dos outros. Assim que é no nosso corpo e assim que é a Igreja de Deus, de maneira que não se pode servir a Jesus sem ser membro de uma igreja local. Porque a igreja nos serve, nos ajuda a nós sermos santos. Nós precisamos dos nossos irmãos, dos dons que eles têm, da porção de graça que Deus dá a eles. E também nós servimos a eles e nós ajudamos a eles no que o Senhor tem nos dado. Então é isso, meus irmãos. A membresia é essencial para a santificação. Em quarto lugar, o pastor Jeff Johnson continua falando assim e dando mais uma razão para a membresia da igreja. A membresia da igreja é essencial para amar a Cristo. Cristo ama a igreja o suficiente para morrer por ela. Efésios 5:25. Esse texto aqui, bastante famoso para nós, né? A gente sempre fala dele aqui para os irmãos. Que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e se entregou por ela, né? Morreu por ela. Embora a igreja ainda não esteja aperfeiçoada, Jesus está aperfeiçoando a igreja. Isso também está lá em Efésios 5, no verso 26 e 27. Mesmo assim, Cristo a ama. Portanto, como nós vamos amar a Cristo se amar o que Ele também ama? Como podemos dizer que amamos o cabeça da igreja, se não dissermos também que amamos o corpo de Cristo, mesmo no seu estado imperfeito? Se você disser ao seu cônjuge que só ama a cabeça, mas não o corpo dele, isso é uma ofensa que não vai ser resolvida facilmente. Da mesma forma, ao amar a Cristo, somos chamados a amar a igreja. Por essa razão, concordo com Joel Bick, que perguntou: se o Senhor Jesus Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela, será demais para ele pedir aos seus seguidores que amam a igreja e vivam por ela? Então, meus irmãos, é uma associação muito clara de que se eu amo a Jesus, eu amo a noiva de Jesus, a noiva de Cristo. Se eu amo a cabeça, eu amo o corpo. Se eu amo Cristo, eu amo a igreja. Então não há como eu dizer que amo Jesus se não amo a sua igreja. Ele morreu por ela. E o pastor destaca aqui pelo menos 2 vezes. Ele amou essa igreja perfeita? Não, uma igreja imperfeita. Uma igreja, na verdade, quando ele amou a igreja, nós sabemos que a igreja era, podemos dizer, uma prostituta, no sentido espiritual. Uma mulher desonrada. Mas Jesus amou, morreu por ela e fará dela uma virgem pura para ser sua esposa, né? Então, essas questões são ilustrações do que Jesus está fazendo na vida de todos nós. Nós todos estávamos lá no mundo perdidos e Jesus nos salvou, nos amou nos nossos pecados, para nos tirar dos nossos pecados, né? Não ama o pecado, mas amou a nós livremente e nos santificou, nos lavou, está operando em nós pelo Espírito Santo, nos aperfeiçoando. Lá no céu nós vamos ser perfeitos, mas agora nós ainda não somos. Mas Jesus já nos ama. E Jesus nos amou quando nós éramos inimigos. Então isso ele fez com toda a igreja, não é verdade? Se isso é verdade, eu tenho que amar a igreja. Porque eu amo Jesus, não amo? Então tenho que amar a igreja. E eu tenho que amar a igreja na sua imperfeição. Eu não vou amar a igreja porque ela é perfeita. Não há igreja perfeita. Não há. Não há uma igreja no mundo que seja perfeita. Perfeita é a igreja só no céu. Mas aqui na terra, a igreja inteira e cada igreja local, ela é imperfeita. E nós temos que amar a igreja, como Jesus ama a igreja imperfeita ainda e está aperfeiçoando.
E nós também não somos perfeitos, né? Há duas coisas aqui. Eu devo amar a igreja porque Jesus ama essa igreja imperfeita e porque Jesus me ama sendo imperfeito. Portanto, se eu que sou imperfeito sou amado por Jesus, como é que eu posso deixar de amar a igreja que Ele ama? Não tem sentido. Porque ela é imperfeita? Não tem sentido. Ele me ama na minha imperfeição. Então, em primeiro lugar, colocando até um argumento que o pastor não coloca aqui, mas que eu gostaria de acrescentar. Em primeiro lugar, se Jesus ama a igreja, eu tenho que amar a igreja. Se Ele ama a igreja imperfeita, eu também devo amá-la, mesmo que ela seja imperfeita. Não, ela não é perfeita. E outra coisa, esse terceiro argumento que eu coloco aqui. Se Ele me ama na minha imperfeição, quem sou eu para não amar a igreja na sua imperfeição? Não é? Então, eu sou imperfeito, então eu não posso ser exigente e querer uma igreja perfeita nesse mundo. Eu sou imperfeito e Ele me ama na minha imperfeição, então quem sou eu para dizer assim, não, a igreja é imperfeita e eu não vou me unir a ela? Não. A igreja ela é imperfeita, mas ela é amada por Jesus. E eu vou amar essa igreja imperfeita, como Ele também me ama, ainda que eu seja imperfeito. Isso não quer dizer, eu sei que vocês sabem disso, mas é importante destacar, né? Isso não quer dizer que eu vou amar e vou me unir a uma igreja apóstata, não é isso. A uma igreja falsa, de jeito nenhum, mas eu vou amar a igreja verdadeira e ela não é perfeita. Então, nós podemos colocar assim, né? Existe uma igreja apóstata, existe uma igreja verdadeira imperfeita e existe uma igreja verdadeira e perfeita. Vamos colocar assim. Essa igreja apóstata, ela não é verdadeira igreja. Essa igreja eu não tenho que me unir a ela, né? A igreja aqui na terra, ela é verdadeira, mas ela é imperfeita. Essa igreja que eu tenho que me unir. E a igreja perfeita? Está lá no céu. Essa aí eu só vou me unir a ela quando eu morrer, né? E detalhe, que mesmo a igreja que está no céu, ainda não está plena de glória. Por quê, irmãos? Porque todo mundo que está lá no céu, o corpo está aqui na terra, esperando o quê? A ressurreição, né? Então, mesmo lá no céu, vamos dizer assim, a igreja ainda não está completa a obra dos santos, porque eles ainda vão ressuscitar, mesmo os que estão no céu. Então, quando Jesus voltar, vai ter o arrebatamento e a ressurreição. Todos juntos estarão com o Senhor. Então, é como que, assim, chegarão juntos na linha final, no final da corrida, no certo sentido, todo mundo vai chegar junto. Os vivos e os que já morreram. Porque quando Jesus voltar, aí Ele vai ressuscitar todos e Ele vai transformar o nosso corpo, né? E aí então teremos as bodas do Cordeiro, quando a igreja realmente estará cheia de glória, em corpo e alma ali diante do Senhor. É isso. Então, isso só no céu e só na consumação mesmo, irmãos, é que a igreja estará plena, todos os eleitos reunidos e ressuscitados, e só na glória mesmo, né? Então, não há, irmãos, no sentido, podemos dizer assim, nem no sentido mais pleno, não há igreja perfeita. A própria igreja que está no céu, ela já é aperfeiçoada, mas os santos que estão lá, estão ainda com o corpo aqui na terra, e vão ressuscitar. Então, eu tenho que amar, eu estou falando tudo isso para colocar esse ponto, eu tenho que amar a igreja e não procurar uma igreja perfeita. Eu não vou procurar uma igreja apóstata, né? Uma igreja desviada, uma igreja falsa. Não, isso aí não é igreja, mas eu devo amar e eu devo me congregar numa igreja, mesmo com as suas imperfeições, né? Então, quarto motivo, né? Porque eu amo Jesus, eu amo essa igreja, ainda que ela seja imperfeita. Quinta razão, continuou o pastor Jeffrey Johnson, a membresia da igreja é essencial à obediência. A Bíblia
deixa claro que devemos ser membros ativos de uma igreja local quando diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24 e 25. Com essa ordem em mente, Charles Spurgeon abordou a necessidade de ser membro da igreja para aqueles que falsamente pensam que não precisam se submeter ao corpo local da igreja. E aí ele cita Spurgeon: sei que aqueles que dizem, bem, eu me entregarei ao Senhor, mas não pretendo me entregar a nenhuma igreja. Eu pergunto, ora, por que não? E eles respondem, porque sem isso eu posso ser um cristão tão bom quanto qualquer outro. Eu digo, você foi realmente sincero quanto a isso? Você pode ser um cristão tão bom pela obediência às ordens do seu Senhor, quanto pela desobediência a elas? Eu não acredito que você esteja correspondendo adequadamente ao propósito para o qual Cristo o salvou. Você vive sua vida de modo contrário ao que Cristo gostaria que vivesse. Você é grandemente culpado pela ofensa que comete. Então esse é o texto de Spurgeon. Como sempre, Spurgeon é cirúrgico, né? Ele toca no cerne do problema. Então aqui a questão é a seguinte: você vive de modo contrário ao que Cristo gostaria que vivesse. Como é que pode dizer que é um cristão? Cristo quer que você se torne um membro da igreja. Você está em desobediência. Você está desobedecendo. Ser membro da igreja é essencial, porque eu só posso ser obediente quando eu sou membro da igreja, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Mas aí o pastor Jeff Johnson, ele continua colocando algumas questões muito importantes aqui. Ele diz assim: não somente a membresia da igreja é um mandamento direto, e a isso se refere a citação de Spurgeon, né, que ele acabou de fazer, como também muitos outros mandamentos das Escrituras não poderiam ser obedecidos sem que alguém fosse um membro ativo de uma igreja local. Então ele coloca aqui o seguinte: há um mandamento direto para ser membro, e quando você não é membro, você não pode obedecer a Deus, portanto, ser um cristão obediente é um mandamento direto. Mas além desse mandamento direto, que a isso se refere a citação de Spurgeon, existem outros mandamentos que você não pode cumprir sem que esteja membro de uma igreja local. Quais são? Ele vai citar aqui: não poderia obedecer aos pastores, Hebreus 13, 17. Como eu posso obedecer aos pastores se eu não sou membro de uma igreja local? Não é verdade? E essa é a vontade de Deus, conforme Hebreus 13, 17. Outra: não poderia participar adequadamente da ceia do Senhor, conforme 1 Coríntios 10, 17. A ceia do Senhor é no culto público, é no ambiente da igreja local, e não é uma coisa individual. Como eu posso obedecer e participar da ceia do Senhor se eu não sou membro? Outro motivo: não poderia se reunir com os outros cristãos para adoração corporativa, Colossenses 3, 16. Eu sou ordenado a me reunir com os cristãos para adorar junto com eles, não isoladamente. Como eu posso fazer isso sem ser membro da igreja? Então veja, irmãos, que essas coisas tornam impossível eu ser obediente a Cristo sem ser membro da igreja, porque para ser obediente a Cristo eu devo obedecer aos pastores, claro, pastores fiéis, né? Eu devo participar da ceia, eu devo adorar corporativamente. Isso é possível na igreja local. Então, além de ter um mandamento direto, congregue, que é o texto lá de Hebreus 10, 24 e 25, não deixe de congregar, há outros mandamentos que eu só posso cumprir se eu me congregar. E ele cita apenas alguns aqui, a gente poderia pensar em outros.
Em certo sentido, eu não consigo ser obediente sem ser membro da igreja, né? Sempre há um sentido em que, para que eu seja obediente, eu tenho que amar a igreja, né? Então, não dá, irmãos. Eu posso passar um tempo sem ser membro, por algum motivo, às vezes, pessoas que estão viajando, estão em locais distantes, ou pessoas que estão presas, mas mesmo essas pessoas, elas amam a igreja. Então, é impossível ser obediente sem se tornar membro, sem querer ser membro de uma igreja, né? Aí ele continua aqui falando, ele diz assim, portanto, ele cita aqui outro teólogo, Charles Hodge. Portanto, de acordo com Charles Hodge, a independência de um cristão de todos os outros é inconsistente com a relação em que os crentes estão uns com os outros e com as ordens expressas nas Escrituras. Então, vou ler aqui a citação de Roger. A independência de um cristão de todos os outros é inconsistente com a relação em que os crentes estão uns com os outros e com as ordens expressas nas Escrituras. Eu não posso dizer que obedeço ao Senhor, e se eu sou independente da igreja local, independente dos outros cristãos, eu sou inconsistente no meu cristianismo, na minha relação com os crentes e nas ordens expressas das Escrituras. Eu preciso dos irmãos, eu preciso de vocês e vocês precisam uns dos outros, né? Então isso é a igreja. Irmãos, à medida que nós vamos lendo esse livro, eu vou parar por aqui. Ficou a sexta razão, que é a membresia é um instrumento de Deus para a prestação de contas. Semana que vem nós vamos ler e vamos ler a conclusão. Então, concluindo realmente o capítulo, e vamos dar uma olhadinha também nas perguntas, né? Ele sempre coloca essas perguntas aqui, bem interessantes. E nós vamos dar uma olhadinha breve, citar as perguntas aqui, para ir despertando os irmãos para essas questões tão importantes, né? Semana que vem nós vamos continuar. Mas eu queria concluir. Eu acho que, na medida que nós estamos lendo esse livro do pastor Jeff Johnson, nós vamos vendo que bênção é a igreja local. E que bênção é a nossa igrejinha aqui, né? Do Tapanã, né? Uma igrejinha, um corpo de Cristo. Pequenino, mas isso não se refere ao tamanho, se refere à realidade da igreja, né? Igreja não tem a ver com tamanho, igreja tem a ver com um corpo de cristãos locais que se apoiam, que se amam, que se edificam. E nós, irmãos, temos que orar uns pelos outros e apoiar uns aos outros e darmos graças a Deus por esta igreja local e orarmos, irmãos, pelas igrejas locais, pela nossa igreja. Então, eu acho que duas coisas aqui que eu queria aplicar. Primeiro, agradecer a Deus pela nossa igreja. Porque, como eu já disse tantas outras vezes, a igreja é um milagre. E o Senhor tem operado aqui essa nossa comunhão, né? Mas, em segundo lugar, nós temos que orar pela nossa igreja. E orar pelas outras igrejas. Por quê, irmãos? E orar, em terceiro lugar, para que Deus levante mais igrejas ainda. Para que outras igrejas sejam plantadas. Porque como é essencial se congregar. É essencial. Eu tenho recebido alguns quase pedidos de socorro, né? Ao longo desses anos, de irmãos que estão em locais onde eles não conseguem congregar, porque no caso deles, eles vão numa igreja que eles percebem que a igreja apostatou, não prega o evangelho, e eles sentem muito isso. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe as outras igrejas e levante pastores para que outras igrejas sejam plantadas fiéis em muitos locais onde não temos igreja. Agradecemos a Deus porque nós temos a nossa igreja e peçamos ao Senhor que conceda graça para que outros irmãos tenham igrejas assim perto de si, né? Porque nós precisamos muito da igreja local.
Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos estudar um pouco, Senhor, mais desse assunto tão maravilhoso que é a Igreja do Senhor. Queremos agradecer porque por causa da nossa igreja, Senhor, aqui do Tapanã, aqui no Tapajós. Agradecer também por todas as igrejas, nossos irmãos, e pedir, meu Senhor, que abençoes a nossa igreja, que fortaleças a nossa igreja e as outras igrejas também, por toda a terra, especialmente igrejas que têm tido comunhão conosco. E abençoa, Senhor, levantando homens fiéis para irem por todos os lugares, para plantar igrejas, para pregar o Evangelho, e que muitos dos que pedem ajuda, meu Deus, oramos para que igrejas sejam plantadas próximas a eles, e eles mesmos, sendo usados por Ti, possam começar a se reunir, o Senhor lhes envie, prepare entre eles, quem sabe, pastores, futuros pastores, para que eles possam ali, Senhor, começar igrejas, meu Deus. Faz isso, Senhor. Ó Deus, inclusive usando a internet como meio, inclusive de capacitar esses irmãos que estão necessitados, muitas vezes, meu Deus, de igrejas, para que essas igrejas venham surgindo e missionários também sejam enviados, pastores sejam enviados, conforme a vontade do Senhor, e surjam também pastores entre eles. Nós oramos assim em Cristo Jesus e nós agradecemos. Louvado seja o Senhor, cada vez mais hoje e sempre, Senhor, em Cristo. Amém.